Olá, meu irmão, minha irmã, sábado da quinta semana do tempo comum. Hoje, 15 de fevereiro, é uma alegria estarmos juntos para a nossa família diária. Olha, recado muito importante, a gente começou ontem a preparação para a consagração ao glorioso São José, lá no dia 19 de março. Se você começar hoje, você vai terminar exatamente no dia 19, então dá tempo ainda. São vídeos diários, coloca aí, Padre Mário, consagração a São José. Hoje já é o segundo dia, mas você tira aí o seu atraso, tá bom? E recebe também no seu celular se você faz parte dos meus grupos de WhatsApp, Telegram. Link para o grupo está na descrição do vídeo. Ainda antes da homilia, dia 19 está chegando, quarta-feira, Missa do Impossível com São José. Na tela aí vai a nossa programação para você, porque nós vamos ter noite de louvor na noite do dia 18, eu, Thiago Brado, juntos aqui em Alto Piquiri. E também vai passar aí para você algumas imagens de como é a nossa peregrinação nas capelas. Noite de louvor, peregrinação, tudo é gratuito. Eu só preciso saber que você vem e você precisa vir tendo vaga para você. Entre em contato conosco, tem esse WhatsApp aí que está na sua tela e você vai ser muito bem-vindo ao Santuário São José de Alto Piquiri, já para a noite de louvor, para o dia 19, enfim, São José nos espera. Vamos ao Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10, e diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca, com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já te subestimou alguma vez na vida? Ou você já subestimou alguém? No Evangelho de hoje, Jesus foi subestimado pelos próprios discípulos. Por quê, padre? Porque esse Evangelho da multiplicação dos pães, esse de hoje, é a segunda multiplicação dos pães. Jesus já tinha multiplicado os pães uma vez e olha o que ele ouviu dos discípulos. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los aqui no deserto? E agora, quem poderá nos defender? Eu fico imaginando Jesus respirando fundo, falando: Senhor, dá-me paciência, porque se o Senhor der força, eu faço besteira. Como poderia alguém? Mas eu já fiz isso antes. Vocês já viram esse problema antes e viram quem resolveu o problema antes e o Pai está on. Eu estou aqui, acá. Como assim? Parece que os discípulos subestimaram Jesus. Acontece, queridos, que a fé, como muita coisa na vida, ela não é num passe de mágica, não é num piscar de olhos, ela vai sendo feita em nós, né? E como Jesus precisou ter paciência com os discípulos. Jesus é paciência, Deus é amor, e uma das expressões do amor é paciência. Jesus sofreu nas mãos dos discípulos. E Jesus precisou sofrer e passar e exercitar paciência. E Jesus tem paciência com os seus discípulos, que estão aqui fazendo uma pergunta como se nunca tivessem visto isso antes e como se já não soubesse. Como poderia alguém? Como? Eu posso, Jesus pode. A gente dá trabalho para Deus, né? Meu Deus do céu. E Jesus usa de paciência com eles e conosco em 3 sentidos, né? Paciência porque ele sofre conosco nossas dores, como sofre a dor desse povo. A gente vê aqui um Jesus cheio de compaixão, né? Eu tenho dó deles, eu não queria mandar embora sem comer, vai que desmaia. Jesus que sofre com a gente, né? Jesus tem paciência porque sofre conosco, tem paciência porque espera por nós, como está esperando que os discípulos evoluam na fé, mas são devagar, quase parando. Jesus sofre conosco, Jesus espera por nós e Jesus tem paciência também porque ele persevera. Sofre, espera e persevera. E essa é uma dinâmica que a gente tem que ter com as pessoas também. Você que é pai e mãe, você que é amigo, enfim, eu sou padre. Ou a gente aprende a ter paciência nesses 3 sentidos em relação ao outro. Sofrer com a pessoa, esperar pela pessoa e perseverar com ela. Ou a gente vive sozinho.
E Jesus passou por isso. Como pode alguém... Eu já fiz isso antes. E no fundo, esse capítulo 8 aqui de São Marcos, o começo dele, é como que Jesus recapitulando a matéria do capítulo 6 e 7, né? O milagre, a multiplicação dos pães, os discípulos que não reconhecem Jesus agora no pão, mas não reconheceram quando ele andou sobre o mar, a surdez espiritual, a dureza de coração. Veja, são problemas que se repetem porque a vida é uma repetição. Agora, não é uma repetição como o cachorrinho correndo atrás do rabo, né? É uma repetição de quem está progredindo, de quem está indo para frente. E a palavra aqui, eu vou grifar para o meu verde Palmeiras, né? Jesus disse, versículo 2, tenho compaixão dessa multidão. Um Jesus que se compadece de nós, das nossas realidades, das nossas concretudes. Não tem pão para comer. Os discípulos no outro vão dizer, manda embora, cada um compra o seu aí em algum... Jesus fala, mas eu tenho dó, coitado. Compaixão. Gente, nós estamos num mundo, e talvez, eu não sei, dependendo do que você está vivendo, que vai tirando de nós a nossa capacidade de se compadecer, não é? Com paixão, com patos, com a mesma dor que a do outro. A dor do outro, eu me compadeço, eu desço do seu tamanho, olho pelo seu ponto de vista e sinto a sua dor, me coloco no seu lugar. A gente está num mundo hoje que vai tirando de nós a compaixão, né? Também pelas nossas frustrações com os outros e também, sobretudo, porque quando a gente usou de compaixão, no fundo a gente esperava um resultado que às vezes não vem. E a compaixão, minha gente, é compaixão pela compaixão mesmo. Nem sempre você se compadece de alguém e aquele alguém muda. Nem sempre você se compadece de alguém e aquela pessoa vai na velocidade que você quer. Ela é ela. Mas ela precisa de alguém compadecido dela. Como os discípulos. E Jesus via isso com os discípulos. Os discípulos não eram velozes, inteligentes, como Jesus queria e merecia. Eles eram como eram. E Jesus anda do lado. Isso é compaixão. Portanto, a compaixão passa por uma capacidade minha, que estou dizendo que quero me compadecer de você, vai passar por uma capacidade minha de ser humilde. Eu preciso sair do meu tempo, sair da minha ambição até, para entrar no seu. Por isso que também é difícil da gente se compadecer, porque nos falta um pouco dessa humildade. A gente vai falar, não, eu não preciso ficar passando por isso, eu já tive por que eu não posso passar por isso? Então, essa humildade da compaixão de Jesus com as pessoas e com os próprios discípulos. E aí parece que a gente já viu esse filme antes, né? Como poderemos ajudar? Não sei quantos pães você tem. 5, traz o pão. E Jesus vai fazendo de novo a mesma coisa. Porque é na repetição que se cresce, né? E aí então, Jesus dá graças, é a palavra Eucaristia em grego, dar graças, abençoa, dá graças, parte, dá aos discípulos, os discípulos dão à multidão. E quando a gente vai lendo aqui o Evangelho, só ficou faltando escrever assim, e o deu aos seus discípulos, só faltou a parte do dizendo, isto é meu corpo. Isso vai ficar reservado, a instituição da Eucaristia Sacramento mesmo, que é reservar lá para a Santa Ceia, para a última noite de Jesus. O milagre da multiplicação dos pães, ele é uma prefiguração da Eucaristia. É Jesus quem está conosco no deserto. Se compadece de nós e não quer que a gente morra desmaiando pelo caminho, não. Tem um alimento para nós, que é Cristo na Eucaristia. Por isso, irmãos, nós vamos comungar e comungar bem. Muita gente comunga, mas comunga mal, não se prepara. Comunga, volta pro banco com o Chico, enchendo o cabelo. Quando a gente comunga, a gente recebe a Cristo. O que eu vou dizer a Ele? O que eu ouvi dele no Evangelho daquela missa que me faz dizer algo a Ele agora? Que não seja só os meus sonhos, os meus medos e as minhas dores, mas seja uma resposta a Ele. E o que eu vou suplicar a Ele? Pão da vida, pão dos filhos. Né? Mas Jesus se compadece de cada um de nós. E é em Cristo que todos comem e ficam satisfeitos. Muitas das nossas insatisfações, o único remédio é ter Jesus nos satisfazendo. A pessoa ela vai trocar esse carro num outro, esse celular num outro, ela vai trocar de namorado, vai trocar de mulher, ela vai trocar de cidade, ela muda de emprego. Essa coisa ruim, essa insatisfação, a satisfação quem traz é Cristo. Quem completa a medida da alma é Jesus. Por mais que a gente tenha, alcance, ganhe, a nossa alma nunca completa. Falta algo. Jesus é quem completa o nosso interior, a alma humana. E é por isso que quem tem Jesus, às vezes tem pouco das outras coisas e é tão satisfeito. Porque Jesus completa o que me falta. Né? Jesus é a medida que tira de nós essa insatisfação com a existência. E Ele está na Eucaristia, na palavra, tendo muita e muita paciência com cada um de nós.
Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.